Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, a nossa aula. 1 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele nos traga a iluminação da sua palavra. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entender sobre essa doutrina, sobre a eclesiologia, o estudo da igreja. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma sequência de estudos sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja. Estamos estudando sobre o que a palavra do Senhor traz para nós. Nosso primeiro estudo, nós trouxemos uma ideia dos mandatos criacionais, que está três pilares da criação do Senhor, que é a relação de família, de relação entre pessoas, de trabalho e da adoração à igreja. Então, esses três pilares que são coisas relacionadas a estrutura que Deus, então, Ele criou e como deve ser a nossa relação para com Ele. Vimos, então, o mandato espiritual de maneira mais específica, onde está relacionado à adoração. Desde lá de Gênesis, capítulo 3, antes da queda, o Senhor Ele separou um dia em 7 para que nós estivéssemos o adorando. Nas últimas aulas, nós vimos um pouco o que é ser igreja. Nós vimos alguns aspectos do que é a igreja visível, que é a igreja de Deus aqui na terra, e a igreja invisível, que é de todo o povo de Deus, de toda a história, que se encontra na terra, ou até mesmo no céu, e aquela que ainda virá a se tornar igreja até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos alguns aspectos de culto, liturgia, do poder da igreja. E hoje nós vamos ver de maneira mais específica como é que a igreja funciona. Como é que a igreja ela deve funcionar. O que precisa para que a igreja ela tenha o seu funcionamento. Então, hoje nós vamos ver dois aspectos. O primeiro é o aspecto da missão e propósito. E o segundo aspecto é de organização e estrutura. Então, quando falamos de como a igreja funciona, existem então duas vertentes que trazem como a igreja ela deve ser. A primeira olha como a igreja como algo que pode ser maleável algumas coisas. O sistema de governo pode ser qualquer um deles. A forma como se desenrola sacramentos pode ser qualquer um deles e talvez vai depender da circunstância, cultura, vai depender da localidade. E aí a igreja, o funcionamento dela vai depender de acordo com a realidade da localidade ou daquilo que as pessoas que fazem parte dessa igreja acharem melhor. E tem a segunda visão, onde entende que Deus, como aquele que instituiu a igreja, que decide como então a igreja deve ser, que Ele traz como deve ser a missão, o propósito, a organização e a estrutura da igreja. É Deus quem decide. E ele demonstra isso na sua palavra. O presbiterianismo histórico, ele tem esse pensamento
de que é Deus, na sua palavra, que traz para nós como a igreja deve funcionar. O texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, deixa isso de maneira muito clara. Paulo envia Timóteo, então, para cuidar de uma igreja, e ele, então, escreve para Timóteo, para que ele saiba qual é a vontade de Deus para a igreja. Ele diz assim no versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, as Escrituras mostram aqui que não seria Timóteo com as pessoas daquela localidade que queriam ver a melhor forma de como iria se proceder a igreja. Como seria o governo, como seria o culto. Será que a nossa cultura pode estar dentro do culto e como é que a gente pode fazer isso? Não foi assim que Paulo fez. Paulo, então, treinou Timóteo e escreveu para ele alguns princípios para que fosse lido à igreja, para que a igreja entendesse e escutasse como deveria ser o funcionamento e o proceder na igreja. Então, o presbiterianismo histórico, ele entende que é Deus quem diz como deve ser o funcionamento da igreja na sua palavra. E tudo aquilo que foge da sua palavra pode ser um erro doutrinário, pode ser ignorância, ou pode ser mesmo a insubmissão à palavra do Senhor, mas todas elas são erradas. A única coisa correta é se submeter à palavra de Deus, que diz como deve ser o funcionamento da igreja. Então, a primeira coisa, meus irmãos, entendendo isso, entendendo que essa é a nossa herança presbiteriana, e que somos cristãos que têm a Bíblia como regra de fé e prática, também a igreja deve funcionar segundo o Senhor ordena. Então, a primeira coisa, quando vamos falar da missão da igreja, diz o seguinte, o nosso estudo: em seu sentido mais amplo, a missão é tudo o que a igreja faz a serviço do reino de Deus. O rei desse reino precisa ser agradado, esse rei precisa ser amado e o seu nome honrado. A missão da igreja se resume em fazer o seu rei ser glorificado. O primeiro texto que eu quero pedir que você abra, para vermos essa verdade, é o texto do Salmo 115, versículo 3. Se alguém achar, pode ler, por favor. O céu está ao nosso Deus, tudo faz para lhe agradar. Isso. Então aqui mostra que tudo aquilo que Deus faz é do agrado dele. Então tudo que ele faz, ele tem que se agradar. Se você vê na criação, a criação já iniciou assim. Deus foi criando cada dia e no final ele dizia: Pai, está muito bom. Ele olhava e se agradava. Está bom, está bom. Quando ele encerrou a criação, ele falou: olha, está tudo muito bom. Ele se agradou daquilo que ele fez, daquilo que ele estava vendo. E aqui, quando nós vamos ver, Deus, ele tem que olhar para a criação, ele tem que olhar para a igreja e ver, então, alguma coisa que lhe agrada. Então, a missão da igreja é agradar a Deus, é agradar a Ele, é que Ele seja agradado naquilo que nós estamos a fazer. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Isaías, capítulo 48, versículo 9 e 11. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me esconderei para contigo, para que te não venha exterminar. Eis que te aprisolei, mas disso não resultou grato. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto. Porque, como seria profanado o meu nome, a minha glória não adou a obra. Isso. Então, o Senhor aqui, ele traz esse princípio em que ele fala, olha, por amor ao nome dele e em honra.
Então, a missão da igreja é amar a Deus, amar o seu nome, acima de todas as coisas, e trazer a honra devida a esse Deus. Porque isso, muitas vezes, sendo óbvio, sendo algo claro, porque a palavra do Senhor fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o que é que a igreja tem que fazer? Glorificar a Deus, honrar a ele, agradar. Só que, se perguntássemos, talvez, você pode até ter uma ideia diferente, ou ter ouvido diferente, mas quando fala, qual é a missão da igreja? As pessoas logo falam assim, evangelizar. Qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho para o mundo. Qual é a missão da igreja? É converter esse mundo de trevas em luz. Isso é uma consequência da missão primária da igreja. A igreja glorificando a Deus, por meio de um culto verdadeiro, ela vai estar proclamando o evangelho. Por meio da vida cristã, em honra ao nome do Senhor, ela vai estar dando um testemunho do evangelho e vai estar sendo luz. Mas a missão da igreja não é se preocupar com o mundo ou com os ímpios. A missão da igreja está intimamente ligada em fazer Deus ser agradado, em Deus ser louvado. E aí, nisso, nós acabamos evangelizando, nós acabamos dando testemunho aí fora que as pessoas olham e dizem, olha, realmente, esse povo está sendo luz. Mas por quê? Não com a intenção ou missão da igreja, uma preocupação em evangelizar o mundo. É uma consequência. Então, a consequência do nosso objetivo não é o nosso objetivo. São coisas que trazem um resultado. Então, quando nós olhamos para a missão da igreja dessa forma, nós acabamos mudando um pouco a nossa linguagem em vários aspectos de como a igreja funciona. Por quê? O que é que se fala muito? A igreja não sai das quatro paredes. Por que essa afirmação ela é dita? Porque muitas vezes há um entendimento de que a missão da igreja é lá para fora. Mas a missão da igreja é onde? É aqui. Não nesse local, de maneira específica, mas é onde esse povo está reunido. Aonde esse templo, esse novo santuário, que é construído por meio de pedras vivas, e essa pedra somos nós, essas pedras somos nós, dentro então desse povo unido como uma cidade compacta, por meio da adoração, nós anunciamos que Deus é misericordioso e que Ele é fiel. Então, o que acontece muitas vezes? Nos preocupamos com fora, com levarmos o evangelho, e isso não quer dizer que nós não devemos fazer, mas que a prioridade é adoração e agradar a Deus no culto, em nossa vida, seja a relação social, familiar, ou com o que nós vivemos, ou no trabalho, e por meio da adoração. E aí acaba que as consequências disso traz então essa mudança, esse anúncio do evangelho. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Sim. Isso.
Sim. Não há diferença não. Tem uma palavra difícil aqui no texto de Isaías 43, que diz assim, acrisolei. 48, no versículo 10, ele vai dizer assim, ó, eis que te acrisolei, mas disso não resulta prata, proveite na fornalha da aflição. O que é que esse texto está dizendo aqui, acrisolei? Acrisolar traz a ideia de purificar. Então o Senhor diz, olha, vocês foram purificados, vocês receberam o perdão. E quando ele fala do amor ao meu nome e por amor de vós, porque um não nega a outra? Porque as duas coisas estão ligadas. Inclusive, o texto de João, capítulo 17, vai complementar essa ideia. Então aqui, ó, foi purificado. Como é que foi essa purificação? Por meio da obra de Cristo. João 17, aqui na oração sacerdotal, aqui o Senhor ele vai falar a oração de Cristo. E aqui, em resumo, diz assim, olha o versículo 22. Diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor está dizendo, olha, por amor do meu nome, por isso que eu não fiz. Aí Cristo vem na sua obra, e o que é que Cristo conquista para nós? Para que o amor que ele recebe, nós também recebamos esse amor. Porque nós somos amados por Deus, por conta do que Cristo fez. É como se a gente fosse amado por tabela. A gente não é amado por aquilo que a gente faz, ou porque nós somos bons, mas só porque Cristo ele conquistou. Por isso que hoje nós somos chamados de quê? De filhos. Por quê? Porque Cristo ele conquistou isso para nós. Então, quando lá fala que foi por amor do nome de Cristo, e aqui fala que nós fomos amados, por amor do nome dele, e aqui mostra que em Efésios que nós somos amados, mas só somos amados por conta do amor que o Senhor teve em mandar o seu próprio Filho, o amor que Cristo demonstrou em submissão. E ele falou, ó Pai, esse amor que o Senhor tem por mim, eu quero estender também a eles, eu tenho transmitido a glória para eles. E você vê como a obra de Cristo proporciona para nós algo extremamente grandioso. Porque, se você for ver o texto das Escrituras, que inclusive era para termos lido hoje na liturgia, mas você vai ver que a palavra do Senhor também tem uma linguagem que diz assim, olha, eu não dou a minha glória a outrem. Você vai ver no Antigo Testamento, vai dizer, olha, eu não dou a minha glória a ninguém. Mas o texto que a gente lê em João 17 diz o que agora? Eu tenho transmitido a glória a eles. A gente agora está sendo participante de algo que somente existia a relação entre o pai e o filho. Por quê? Nós somos constituídos herdeiros e filhos. E não é por amor de nós, por aquilo, aquela ideia, Jesus te ama. Há o amor divino por conta da obra de Cristo. Por conta do amor que o Filho representou ao Pai, que demonstrou ao Pai, por meio de uma obediência. E o Senhor nos ama, não por nossa obediência, mas pela obediência do próprio Cristo. Deu para entender? Então, assim, esse amor que foi demonstrado aí em Efésios, e que nós recebemos hoje, foi por conta da obra de Cristo. Que sem a obra dele, nós estaríamos debaixo da ira divina, mas por conta da obra de Cristo, recebemos então a bondade do Senhor. Tá certo? Respondido? Qual foi, a gente parou onde mesmo? Isaías 48, 9 e 11. E aí qual era o texto que eu tinha pedido para a Bia? Os irmãos lembram? Salmo, qual é o texto do Salmo? Falei não, né?
Salmo 92. Deu um branco, viu? Lembrei agora. Salmo 92. Eu estava falando antes a respeito justamente de como, por meio da adoração, aquilo que nós fazemos, estamos cumprindo a missão da igreja. E a ideia de anunciar o evangelho para fora não quer dizer que a igreja tem que começar a fazer evento fora, a evangelização, bater porta em porta, avanço missionário. Salmo 92, versículo 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? Isso. Então aqui, o que é que esse salmo, que é um cântico para o dia de sábado, para o dia de adoração na antiga aliança, ele está dizendo: quando a gente rende graças ao Senhor, quando a gente canta louvores ao seu nome, o que é que a gente está fazendo? De manhã, a gente está anunciando o quê? A misericórdia de Deus. E de noite, a gente está anunciando o quê? Meu irmão, quando você sai da sua casa, com a Bíblia debaixo do braço, e você não está indo para qualquer outro local, você não está preferindo qualquer outra coisa que não está aqui, você já está anunciando o Evangelho. Você está anunciando a misericórdia de Deus. Porque estamos aqui porque Ele está presente. Porque Ele ressuscitou. E de noite, quando você sai da sua casa para vir para a igreja, você está anunciando algo. Você está anunciando a misericórdia do Senhor. É o que a Bíblia diz. Outro texto que fala sobre adoração, sobre estarmos juntos, um texto muito conhecido, temos até cantado ele no culto. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 122. Versículo 3 ao versículo 5, alguém pode ler? Da casa da... Isso. Então aqui ele está dizendo, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí ele para em Jerusalém e ele olha, ele fala, olha, Jerusalém está construída como se fosse uma cidade compacta. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo de Israel todo vinha e entrava em Jerusalém e eles estavam ali dentro compactados, juntos, onde as tribos subiam, como convém Israel, porque é o que tem lá? Os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, quando o povo de Israel ele saía de todo aquele local que eles estavam espalhados na terra e eles se juntavam ali em Jerusalém, ali dentro daquela cidade. Eles estavam então mostrando que o que Jerusalém estava representando ali naquele momento era justamente essa união do povo de Deus, juntos como uma cidade compacta, cumprindo a sua missão de fazer o quê? De render graças ao nome do Senhor. O nome que merece ser o quê? Agradado, honrado, amado. Mostrando isso. E hoje é o que acontece aqui também, meus irmãos. A Jerusalém de Deus na terra se faz presente em Ibirá aqui nesse momento. Esse povo que vem das suas casas, larga tudo lá, está aqui compactado, subindo e adorando o nome desse Deus, onde está então o trono de justiça, o trono da casa de Davi, que apontava para Cristo que se faz presente em nosso meio. Então, qual é a missão da igreja? Qual é a nossa maior preocupação como igreja presbiteriana de Ibirá? É a adoração. É adorarmos a Deus.
em espírito e em verdade, da maneira então que Ele ordena. Anúncio do Evangelho, você é um anunciante do Evangelho quando você vem para a igreja. Você é um anunciante da misericórdia, da fidelidade. É o que as Escrituras nos dizem. Por isso, isso não exclui que nós não possamos fazer um trabalho de evangelismo, que nós não possamos ir no hospital, ir numa escola, fazer um dia, um momento, talvez, que a gente possa juntar pessoas para o discipulado. Isso pode ser feito. Mas isso não é a missão da igreja, de maneira primária. Isso é uma consequência daquilo que a igreja deve fazer. Tá certo? Outra coisa é o propósito da igreja. Podemos prosseguir, meus irmãos? Ficou claro essa primeira questão? A segunda questão que nós vamos ver é o propósito. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois rastreiro, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Isso. Então aqui ele está dizendo, olha, quem é esse povo? Uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E qual o propósito? Qual é a finalidade? Aí ele vai dizer, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí muitas vezes as pessoas olham para esse texto e falam, olha, a igreja ela tem que proclamar, ela tem que sair, ela tem que ir para fora. Mas quando nós vemos desde o Antigo Testamento, como é que a igreja ela proclama e anuncia? Por meio da adoração, adorando a Deus, anunciando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando no domingo, na hora do culto, tem um aniversário, e você vem para a igreja, e não vai para o aniversário, você está anunciando algo. Não tem evangelismo melhor. Quando talvez tenha uma visita no domingo na sua casa, e você fala, eu não vou para a igreja hoje, você deixa de anunciar o evangelho para aquela pessoa. Seja lá qualquer oportunidade que você tenha nesse momento, que você vai fazer alguma coisa, por mais importante que pareça ser, você fala, eu vou parar agora e vou para a igreja, porque nesse momento eu tenho que adorar a Deus. É o melhor anúncio que você vai dar. Não só por ser belo ou confrontar, mas é porque foi esse modelo que as Escrituras trouxe. Porque, seja seus filhos, ele vai entender. Realmente, eu sei que meu pai e minha mãe me amam, mas ele ama mais a Deus. Porque eu vim de tão longe, faz tanto tempo que eu não vejo, e nesse momento ele foi para a igreja. E aí, naturalmente, o que é que vai acontecer? As pessoas vão começar a perceber isso e vão acabar vindo para a igreja com você, se querem realmente estar com você. E aí, então, quando nós vemos essa verdade demonstrada aqui, você vê que nós não temos tanta opção de dizer, eu vou ficar, eu não vou, porque olha o que o texto está dizendo aqui, olha. Propriedade exclusiva de Deus. Se eu digo que eu sou esse povo, que eu sou igreja, eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. Então, qualquer outra coisa que apareça essa hora, esse dia, eu posso dizer, não, é porque é importante, está perdendo o quê? A exclusividade. Deixou de ser exclusivo. Se tornou o quê? De uso de benefício próprio ou pessoal, uma finalidade em si mesma. Um pouco do que vimos no texto hoje pela manhã. Infidelidade. Abrimos então a nossa obrigação como igreja e não estamos sendo nesse momento de propriedade exclusiva de Deus. Estamos dando a exclusividade que nós devemos dar a Deus para outra coisa
outra pessoa. Então, o que é que o texto diz aqui? Somos uma propriedade particular. E aí tem um texto de Êxodo 19, 6 e 7, que traz essa mesma ideia. Tem um texto de Deuteronômio 7, 6 a 8, 14, 2, Oséias 2, 23, que também foi citado hoje pela manhã, o texto de Oséias. Mas eles trazem essa mesma ideia. Olha, o propósito desse povo é de proclamar as virtudes adorando a Deus, sendo um povo que é de exclusividade do Senhor. Então, não há outra coisa, não há outra pessoa, não há outra situação que vai fazer você impedir de estar aqui. Claro que existe questões de necessidade e misericórdia, que uma doença ou alguma coisa que seja uma excepcionalidade que possa, então, fazer com que você não esteja presente no culto ao Senhor. Mas veja, é uma excepcionalidade. Então, se toda vez que uma visita chega você não vem para a igreja, não é uma excepcionalidade. Se toda vez que você está um pouco indisposto, você não vem para a igreja, não é uma excepcionalidade. Então, a exceção é uma coisa que acontece de maneira esporádica ou que não é previsto. Então, chega amanhã, por exemplo, o culto é hoje, chega hoje à noite. Aí na hora de você vir para o culto, alguém adoece, alguém precisa de um socorro, ou muitas vezes estourou um cano na sua casa ali, derrama, você vai ter que resolver. Os irmãos que talvez tenham roça, um gado, na hora do culto vai parir um gado foge, ou qualquer coisa do tipo. É uma coisa de excepcionalidade que não está no seu controle. Mas aquilo que você já sabe e prevê e não impede que você esteja no culto, acaba que nós acabamos perdendo o nosso propósito. Tá certo? Então ficou claro sobre missão, propósito? Podemos prosseguir? Pronto. E aqui agora, irmãos, vamos falar da organização e estrutura da igreja. Então, nas últimas aulas, nós falamos, descrevemos bastante sobre esse tema. E aí vem aquela nossa questão primeira, a nossa questão primeira. Existe alguma forma oficial de governo da igreja nas Escrituras? Sim ou não? Tem. Então, como é que a igreja deve proceder segundo as Escrituras? E aí, quais são as formas de governo mais presentes hoje na igreja? Então, existe congregacionalismo, existe o episcopalismo e existe o presbiterianismo. O congregacionalismo funciona da seguinte maneira: tudo que a igreja decide é toda a congregação que vota. Se alguém vai ser disciplinado ou não, se vai contratar alguém ou não, se vai deixar de ter ou não. É aquela ideia da democracia na igreja, onde todo mundo tem a mesma opinião de voto e age segundo a melhor forma. A outra forma é o episcopalismo, que o poder reside em uma única pessoa. Geralmente o pastor da igreja, ele que decide o pensamento da igreja, ele que decide o que compra, o que vende, como as coisas são feitas. E tem a maneira e a forma de governo presbiteriano, que consiste em que, no meio do povo, eleja-se representantes para que governem e sirvam a igreja, então, por meio da representação de algumas pessoas. Então, biblicamente, quando nós vamos ver, e eu quero pedir que você volte para o primeiro texto que nós abrimos em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, onde vai dizer assim: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo, ele manda a Timóteo, e de nenhuma maneira ele deixou que a igreja lá decidisse como seria o governo daquela igreja. Ele fez o quê? Ele escreveu, diante de uma autoridade apostólica,
que foi dada por Cristo, para que, como a igreja devesse proceder. Então, de maneira muito clara, nós já vemos algo, que aqui, para o apóstolo Paulo, o congregacionalismo ele não funciona. Não é a igreja que decide como deve ser o governo ou como deve ser a maneira que a igreja deve gerir. Quem decide é o próprio Deus e está na sua palavra. Episcopalismo. Se Paulo mandou Timóteo lá para ele escolher, Paulo poderia muito bem dizer: olha, Timóteo, tu vai ser o pastor aí, tu escolhe a melhor forma de tu fazer. Foi isso que Paulo fez? Não. Se você observar a carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então Paulo aqui, ele está dizendo, olha, tem uma lei que é boa, que vai trazer princípios de como deve ser a vida. Para quê? Para que não haja transgressores, e vai ser segundo o evangelho. Aí Paulo, então, ele começa a falar do bom combate, onde ele traz algumas exigências para Timóteo como pastor daquela igreja. Veja no versículo 18 ao versículo 20. Ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Esse texto aqui vai mostrar justamente onde Paulo estava sendo, então, orientando Timóteo como ele deveria fazer. O que é que ele ia fazer? Ele deveria combater falsos ensinamentos. A verdade deveria ser ensinada, mantendo a fé e a boa consciência, segundo a palavra do Senhor. E aí no versículo 2, ele começa a mostrar como é que deve ser a prática da oração na igreja. Como é que a igreja deve orar? Versículo 1 ao versículo 7. Como é que deve se proceder no culto público? Versículo 8 ao versículo 15. Quem que vai governar a igreja? É Timóteo sozinho? Não. Capítulo 3. Como deve proceder os presbíteros, que são bispos, são palavras semelhantes, e os diáconos. Paulo aqui diz a ele por que está dizendo isso, que nós lemos no versículo 15. Ele vai mostrar que muitos irão apostatar da fé, muitos irão fazer o contrário, e não serão poucos. E aí, no versículo 6 do capítulo 4, ele vai dizer, olha, seja fiel e seja diligente no ministério. Alguém pode ler o capítulo 4, versículo 7? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Isso. Então ele falou, olha, rejeita fábulas profanas de velhas caducas, que é o quê? Olha, evita no meio da igreja historinha, testemunho, conversinhas, piadas. A igreja tem que se reunir para quê? Abrir a Bíblia e expor ela. Conhecer a Bíblia. Exercita-te pessoalmente na piedade. Só que antes ele já disse o que é piedade, no capítulo 3,16. Ele fala, 3,16, evidentemente grande é o ministério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Exercita-te naquilo que Cristo fez, na obra dele. Cresçam nisso. Ah, como é que as mulheres devem viver na igreja? Está aqui, capítulo 5, das viúvas. Acerca dos presbíteros, está aqui, no capítulo 5. O capítulo 6, como é que deve agir os senhores, os servos? Quem é patrão na igreja, como é que deve viver?
Quem é funcionário na igreja, como é que deve viver? O que a gente deve fazer com os falsos mestres? Você vê que quando nós olhamos somente para a primeira carta de Timóteo, além das cartas para as igrejas que traz muitas instruções, nós vemos de maneira clara que o Senhor ele está dizendo como deve ser o ensino, o governo, a doutrina, as ordenanças. Então, meus irmãos, é a palavra do Senhor que instrui como deve ser o funcionamento da igreja. O presbiterianismo, ele não é uma das opções que a igreja tem, ele é bíblico. Você vê que no Antigo Testamento, como é que funcionava a igreja no Antigo Testamento? Tinha os representantes do povo. Você vê que quando a lei era lida, vinha um representante de cada tribo, representante das famílias. Para quê? Para falarem em nome das famílias. Hoje nós não estamos mais como a nação. Nós estamos como o quê? Como o povo de Deus. E nós elegemos os nossos representantes, que são os presbíteros, os diáconos. Para quê? Para que represente o povo por meio do governo, por meio do ensino, por meio do serviço. Então, meus irmãos, como é o governo da igreja biblicamente? Presbiteriano. Pastor, uma igreja episcopal está errada? Segundo as Escrituras, sim. Um governo congregacional está errado? Segundo as Escrituras, sim. Porque todo momento nas Escrituras em que houve um congregacionalismo, houve idolatria, bezerro de ouro, que foi o que o povo quis. Quando houve episcopalismo, reis maus. Você vê, todo o rei que não se submeteu aos sacerdotes e aos profetas, foram reis maus que quis a sua vontade ser cumprida acima da palavra do Senhor. Toda vez quando Deus ele chamava o seu povo para se arrepender, a lei era lida e os representantes estavam presentes. Você vai ver em Neemias, você vai ver o texto em Esdras, você vai ver outros profetas. Esse governo é bíblico. A doutrina, as ordenanças, tudo tem que vir por meio da palavra do Senhor. Então, não adianta chegarmos em algumas questões da igreja e dissermos da seguinte maneira: vamos fazer, vamos mudar. Então o pastor chegou, vamos mudar. Vamos fazer assim. Nós temos que estar convictos de que isso está na palavra do Senhor. Nós temos que estar convictos que a palavra do Senhor nos ensina e nos orienta tais coisas. Por isso, então, eu quero que você entenda. O pensamento presbiteriano consiste em que as Escrituras, por meio de sua divina autoridade, definem como deve ser a organização da igreja. É as Escrituras que diz. É ela que orienta como deve ser o governo e o funcionamento da igreja. Nós temos diversas opções e muitas vezes carregamos muita coisa da nossa criação familiar, do nosso trabalho, para o governo da igreja. Mas não pode ser assim. Então, o conselho ele vai definir algo. Qual deve ser o pressuposto? O que as Escrituras nos ensinam sobre isso? A igreja vai eleger os seus presbíteros. Como é que eu vou eleger meus presbíteros? O que é que eu me espero de um presbítero? O que é que a Bíblia diz que um presbítero deve ser? Ele é assim? Então eu voto nele. Se não, por mais que seja meu amigo, eu tenho afinidade. Mas se não está condizente com o que as Escrituras diz, nós não podemos fazer. Por quê? Porque quem decide as coisas na igreja é a própria palavra. Então, quando nós olhamos para a organização da igreja dessa maneira, e esse sendo, não é o pensamento presbiteriano, é o pensamento bíblico. Então, o presbiterianismo histórico, ele consiste nisso, em ter as Escrituras como sua regra de fé e de prática.
E aí tem duas importantes observações, e aqui eu quero pontuá-las. A primeira é, estão acompanhando aí? Diz assim: ainda que a palavra de Deus contenha instruções suficientes para nos guiar com respeito à constituição e ordem da comunidade cristã, não devemos procurar nas Escrituras uma descrição sistemática do governo da igreja. O que é isso? É que muitas vezes as pessoas olham para as Escrituras e quer que tenha um documento dentro da Bíblia dizendo passo a passo como deve ser as coisas na igreja. Então nós vimos o texto de Timóteo. Nós olhamos para o texto, analisamos e vimos. Não tem como ter tido congregacionalismo aqui. Tem? Não. Não tem como ter tido episcopalismo aqui. Quando a gente vai ver o sistema aqui, que Paulo está dizendo para Timóteo proceder na igreja, isso aqui, o sistema mais semelhante que nós vemos hoje é o presbiterianismo. Então, nós não iremos ver uma sistematização dessas ideias como nós vemos na nossa confissão de fé, do capítulo 25 ao capítulo 31, que começa a falar da igreja, dos sacramentos, dos sínodos, dos concílios, mostrando a afirmação doutrinária sendo sustentada pelas Escrituras, tendo as Escrituras como base. E a segunda coisa que nós temos que observar é que, ainda que a palavra de Deus seja um guia suficiente nos assuntos relativos à constituição e governo da igreja cristã, há uma distinção que se deve traçar entre a essência da organização eclesiástica e aquilo que é circunstancial. Então nós devemos observar que existem coisas na igreja que são essenciais, que ela não pode não ter, e tem coisas que são circunstanciais, e nós não podemos colocar as duas em pé de igualdade. Tem coisas no culto que tem que ter e não pode deixar de existir. O que é que tem no culto? Alguém pode me ajudar aí? O que é que tem no culto que é essencial na igreja? Leitura, oração, pregação da palavra, o louvor, que pode ser demonstrado tanto por meio de resposta de uma leitura bíblica, ou mais geralmente ele é feito por meio de música, o louvor. O ofertório, um exemplo de coisas que tem no culto. Mas tem coisas que são circunstanciais no culto. Por exemplo, o fato de, no momento da música, ter alguém tocando ou não, é circunstancial. Pode ter ou pode não ter. É justamente onde nós vamos ver essa quarta parte, onde veremos a estrutura da igreja, aquilo que é essencial e aquilo que é circunstancial. Então, aqui, a gente está no culto. O uso de microfone é certo ou errado? É uma coisa circunstancial. Pode ter um microfone, pode não ter. Pode ter uma caixa de som, pode não ter. Isso não é algo que está dizendo que é algo essencial à igreja. É bom ter? É bom ter, porque ouvimos melhor. Temos uma melhor disposição. É obrigado a ter cadeira na igreja para você sentar? Não. É circunstancial. Por quê? Porque é melhor. Para ouvir, para ter maior atenção. E aí, o que é que nós vamos ver aqui? A letra C vai trazer para nós algumas coisas relacionadas ao governo que são essenciais. A estrutura da igreja, os membros e seus representantes. A igreja tem que ter presbíteros. O governo e o ensino da igreja. A igreja tem que ter governo? Tem. Se a igreja tem que ter governo, então na igreja tem que ter homens capacitados para exercer o governo e o ensino da igreja. A igreja tem que exercer misericórdia e serviço? Tem. Então a igreja tem que ter homens que sejam, então, ordenados
para, então, trazer tal serviço. A igreja tem que ter membros? Tem. O povo de Deus tem que ter. Então, quando nós vemos que essas coisas devem ter, e que nessa obrigação de como eles devem exercer tal papel, nós vemos que são coisas essenciais na igreja do Senhor. Uma igreja organizada, ela não pode não ter presbíteros. Ela não pode ter diáconos. Ah, é uma congregação. Ainda assim, a congregação, ela está debaixo, sobre o governo de um conselho. Ela tem os seus representantes. Aqueles que a pastoreiam. Aqueles que exercem a misericórdia. E aí Deus, então, faz com que esses representantes, eles zelem pelo culto, pelo ensino, pelo governo, pela manutenção. E são coisas essenciais na igreja. O que é circunstancial? Por exemplo, um grupo de música. A igreja pode ter ou pode não ter. Não é um ministério. É um grupo de música, de pessoas que estão aqui servindo ao Senhor, auxiliando a igreja, ajudando a igreja em um momento específico do culto. Mas você vê que ninguém que é do grupo de música, até o termo ministério, ele acaba sendo errado, porque ministério teria que ter uma ordenação e colocar eles como ministros de louvor, mas não são. São irmãos que estão juntamente adorando ao Senhor. Aqui na igreja já é assim. Por isso que no momento do grupo de música não traz a ideia de alguém representando a igreja, um grupo na frente ou algo do tipo. É um grupo que está auxiliando, que pode ter ou pode não ter. A igreja toda cantando ao Senhor. Outra coisa, grupos de oração. A igreja pode ter grupo de oração? Pode. Mas é uma coisa essencial. É uma coisa, então, que se não tiver, não é igreja? Não. São coisas que são circunstanciais. Irmãos que se juntam para orar com a finalidade, para visitar o irmão. Grupos de ação social. Pessoas que talvez, vêm pessoas que estão passando por necessidades, sejam físicas, materiais, problemas de saúde, que tem uma desenvoltura para isso. A igreja, olha, irmãos, junta essa equipe aqui para estar atento a essas coisas. A gente pode marcar aí, fazer um trabalho social na igreja. Pode fazer? Pode, mas não é algo que a igreja tem que ter. Outra coisa, grupos de evangelismo. Não é algo essencial na igreja. É algo circunstancial. A igreja pode ter? Pode. Mas não é algo que traz a identidade da igreja. Grupos de visitação, sociedades internas, são coisas que podem ter na igreja? Pode ter. São todas essas coisas, é bom que tenha para quê? Para que haja um bom desenvolvimento, elas cumprindo os seus papéis. Mas você coloca, então, essas estruturas, e vamos ver como é que a igreja funciona. O que é prioridade? É o que é circunstancial ou o que é essencial? O que é essencial. Então, se tiver ou não tiver, o que é circunstancial, ok. E isso vai mostrar muito da maturidade da igreja e do serviço da igreja. Então, o que a igreja deve ter? Um conselho forte, uma junta diaconal forte, com a igreja forte. Como é que a igreja demonstra que o seu conselho é forte, que a junta diaconal é forte e que a igreja é forte? Um conselho firme na palavra do Senhor. Um conselho que não está preocupado em temer a igreja, mas em temer a Deus. Um conselho que busca servir melhor a igreja, segundo as Escrituras ordenam. Como então uma junta diaconal é forte? Quando eles servem a igreja, quando eles estão zelando pelo povo. Como a igreja demonstra que é forte? Quando a igreja se submete à palavra de Deus,
quando a igreja se submete ao conselho da igreja, enquanto eles estão fiéis à palavra do Senhor. Quando a igreja ajuda e dá condições para que a junta diaconal sirva. Não uma igreja que é rebelde contra as autoridades e que dá tanto trabalho à junta diaconal que a junta diaconal não consegue exercer a sua função. Então, a partir disso, nós vemos então que essa estrutura de igreja é a forma então que nós vamos nos fortalecendo, que nós vamos então crescendo e amadurecendo como igreja, segundo a palavra do Senhor, ordena e instrui. Então, a partir disso, meus irmãos, eu quero trazer uma orientação para a igreja. Não me entenda mal, mas de todas as programações da igreja, busque aquelas que são essenciais. As circunstanciais, se você puder, você faça. Por quê? Você pode, então, ser do grupo de música ou não. Você pode ser de um grupo de oração ou não. Você pode ser de um grupo de ação social ou não. Você pode ser de um grupo de evangelismo, um grupo de visitação. Você pode ser da sociedade interna ou não. Mas você não pode não ser um membro dessa igreja. Você consegue compreender isso? Então, a igreja ela tem programações oficiais, que é o quê? Reunião de oração, terça-feira. Reunião de doutrina na quinta. Culto solene, domingo de manhã e de noite, escola dominical. Então, se durante a semana você precisa escolher dentro daquilo que você vem, você deve priorizar aquilo que é essencial. As outras coisas são importantes? São. Fazem parte da vida da igreja? Fazem. Mas elas são circunstanciais. Diante disso, o que é que eu quero, então, trazer para a igreja, meus irmãos? A reunião de oração, ela é de mais importante para a sua vida espiritual. Com uma programação oficial da igreja, decidida pelo conselho dessa igreja, o qual está fazendo isso com uma finalidade específica, para quê? Para que a igreja cresça em intimidade com o Senhor. A reunião de doutrina é uma programação da igreja com a finalidade de que você cresça no conhecimento do Senhor. O culto solene, dia do Senhor, é a ordenança do Senhor, quarto mandamento. Então, se você não consegue fazer tudo aquilo que está proposto a fazer por causa da sua realidade pessoal, o que é que eu te oriento e como a igreja deve funcionar? Priorize estes momentos. E não estou dizendo, em nenhuma forma, que um grupo de música é errado, que um grupo de oração é errado, e que a sociedade interna é errada, ou qualquer coisa desse tipo. Mas é uma questão de quê? De essencialidade e de circunstancialidade. Então, diante disso, que nós possamos buscar agradar a Deus, primariamente, naquilo que é essencial. E se Deus nos der condições, também façamos daquilo que é circunstancial. Então, tenham tempo para servir o Senhor. Se organizem para isso. Eu tenho certeza que temos correrias, temos responsabilidades, temos muitas vezes afazeres, mas se a gente se organizar, a gente sabe que a gente consegue. Claro que vai ter semanas, meses, situações de vida que nos impedem, muitas vezes, de darmos todo o nosso desempenho, porque Deus, Ele quer de nós um mandato espiritual, que é na igreja, o mandato social, que é familiar, e o mandato cultural, que é o trabalho. Então, se não for algo que roube o seu trabalho e sua família, esteja junto com o povo de Deus. E nessa comunidade cristã, juntos, por quê? O texto, a pergunta do Newton foi muito boa, porque trouxe algo que talvez eu não teria trazido. É porque nós estamos aqui como um povo de propriedade exclusiva de Deus.
para fazer aquilo que é essencial. Não vamos buscar fazer somente aquilo que nos foi posto para fazer. Podemos fazer mais para servir o nosso Deus, como um povo amado por Ele, por aquilo que Ele mesmo fez por nós. Temos então essa intimidade com o Senhor e que Ele nos ajude a cada vez mais vivermos como igreja e para que possamos funcionar como igreja da melhor forma possível que agrade ao Senhor. Vamos precisar melhorar muito, irmãos. Daqui a 5, 10 anos como igreja vamos precisar melhorar. Até a volta de Cristo iremos ter que melhorar naquilo que temos que fazer para o nosso Senhor. Então, que nos esforcemos e comecemos cada vez mais, e cada vez mais não, que possamos começar logo a funcionar da maneira que o Senhor então assim nos orienta. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Não? Certeza? Está bom. Se alguns irmãos tiverem alguma dúvida durante a semana, anote, tá certo? E a gente vai tentar responder na próxima aula, tá bom? Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento, que o Senhor nos abençoe, tá certo? Santo Deus e bondoso Pai, nos ajuda, Senhor, a entendermos cada vez mais aquilo que o Senhor requer de nós. Principalmente, Senhor, como igreja e na vida da igreja. Que possamos, Senhor, estar cumprindo a nossa missão, propósito. Que a nossa estrutura, Senhor, seja bíblica. E que possamos, Senhor, fazer tanto aquilo que é essencial e circunstancial e louvar o Teu nome. E que o Teu nome seja engrandecido. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém.